Fala galera, beleza? Concurso do CETESB tá na praça, vai ter redação para os cargos de nível superior. E a gente montou essa aula para poder esclarecer um pouco como que vai ser essa redação e trazer uma estratégia de preparação para conseguir aí tirar uma nota excelente, quem sabe gabaritar essa prova discursiva da CETESB, né? Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado, também auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu tenho um carinho especial pela FCC, tá? Por mais que isso pareça esquisito e estranho. Por quê? Porque eu fiz o concurso para pro TST, né? E foi a banca FCC que fez o concurso. E dá uma olhada no meu resultado, né? Aqui tá meu nome, né? Marquei de azul. E na prova objetiva, minha nota foi 273. Se a gente olhar aqui o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o nono colocado, todos eles tiveram notas bem maiores que eu na prova objetiva. Porém, como eu gabaritei a discursiva da FCC, tá? Isso sem usar muito repertório, nem estudar filosofia, sociologia para a prova, né? Eu subi muitas classificações e fiquei em segundo lugar nesse concurso. Então, assim, acaba que a gente, quando vai bem numa prova, quando a gente gosta de uma prova, a gente acaba criando um certo afeto. Quem sabe você também seja fã de carteirinha da FCC por ter gabaritado e conseguido figurar ali nas primeiras classificações nesse concurso da CETESB. Nessa aula a gente vai falar sobre essa redação, já vou te trazer algumas estratégias, inclusive algumas que eu usei para poder gabaritar, e o caminho, né, que os alunos do Você Concursado vêm trilhando e conseguindo também excelentes notas nesse concurso da banca FCC. Se ao longo dessa aula, se tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques, ou no @Você Concursado do Telegram, do site, né, do Você Concursado. E também tem o nosso canal aqui de Academia Discursivas no Telegram, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse concurso aqui, tá? Tem lá que a data da prova é no dia 17 de março, então você tem alguns dias aí para poder se preparar para a discursiva, dá tempo, né? Porque você consegue pegar muito rápido essa técnica, porque a gente já meio que organizou tudo de forma bem objetiva para você. Né? Nesse dia vai ser aplicada a prova objetiva no período da tarde junto com a discursiva, ou o que a gente chama de redação, beleza? Serão ao todo 65 questões na prova objetiva, né? 30 de conhecimento geral e 35 de conhecimento específico, e uma redação de 30 linhas. Você vai ter, em média, 4 horas e meia, tá? Para poder fazer essas duas provas. Então, se a gente dividir aqui 3 horas e meia para a prova objetiva, vão ser mais ou menos 3,23 minutos por questão. Isso inclui ler o enunciado, né, na prova de português, ler o texto inteiro e o enunciado, depois analisar a questão, marcar e colocar no gabarito, né, na folha definitiva. Então, assim, são várias atividades, por isso que a gente coloca essa média de 3,23 minutos. Logicamente, algumas questões você vai gastar mais, outras você vai gastar menos, né? O ideal é que na média você gaste menos que isso. Mas, indo por essa lógica, você teria aí 1 hora, tá? Apenas, para poder fazer a redação, tá? Nessa 1 hora, você vai ter que fazer a leitura do enunciado, interpretar esse enunciado, montar um rascunho e depois passar esse rascunho para a folha definitiva, que seria a versão final da sua redação. Então, por experiência de provas, né, eu sei que 1 hora é bem apertado para você poder fazer essa redação. O ideal é que você tenha um pouquinho mais de tempo ou que você tenha muita prática, né? Com prática você consegue fazer até mais rápido, né? A gente tem alunos que fazem redação em 30, 40 minutos, né? Porque já tem toda a técnica ali aprimorada. Mas é um desafio. Então, o primeiro desafio para esse concurso é conseguir fazer tudo dentro do prazo. Nesse concurso mesmo do TST, em outros que eu acompanhei da FCC, é comum a gente encontrar alunos não, né, candidatos ali no final da prova que não conseguiram finalizar, tá, a prova. Ou não finalizaram toda a objetiva, ou não finalizaram a redação porque não deu tempo. Então o examinador tira a prova ali sem você finalizar. Então, para isso não aconteça contigo, tem que praticar, tem que cronometrar tempo, tem que fazer simulado. Então pega uma prova objetiva da FCC, faz junto com uma redação, marca o tempo que você está gastando para ver se você consegue ou não fazer essa prova, e se não conseguir, para que você tenha tempo para otimizar ou montar estratégias para conseguir finalizar, beleza? Então vamos falar sobre essa redação, essa prova discursiva. O que o edital traz sobre essa prova discursiva? Ele diz que a prova discursiva da CETESB vai ser uma redação
de um texto dissertativo argumentativo para ser redigido em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Essa redação ela vai valer 100 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 50 pontos, tá? Ela também diz que o tema da redação vai ser um assunto de interesse geral e aí, atenção, não atrelado a conhecimento específico, tá? Então não é atrelado a conhecimento específico. O que a banca quer dizer com isso? Que não vai ser um tema voltado para aquelas matérias que estão no rol de conhecimento específico do seu cargo. Vai ser um tema mais geral mesmo, assim, um tema contemporâneo, né? Então, a gente vai trazer alguns modelos aqui até para você poder ter uma noção de como que é essa cobrança. A FCC ela é bem criativa, inclusive, nessas cobranças, mas normalmente envolve assuntos relacionados à sociedade contemporânea. É uma análise, uma reflexão sobre o meio que a gente vive. Normalmente é isso que a FCC coloca, beleza? Agora, atenção aqui que ela diz que é um texto dissertativo argumentativo, tá? E quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, né, para quem está saindo ali do ensino médio, ele já pensa em alguma coisa relacionada ao Enem, né? Ou para quem já fez o Enem, pensa no Enem. Mas assim, os critérios de correção da FCC são um pouco diferentes, né? Não precisa de toda aquela estrutura que o Enem exige na prova. Então, o texto dissertativo ele é basicamente um texto em que você precisa expor a sua opinião, o seu ponto de vista e defender esse ponto de vista. Então, não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. É diferente de uma questão de conhecimento específico, né? Em que existe um conteúdo, a banca cobra aquele conteúdo e ela vai avaliar se o candidato apresentou aquele conteúdo ou não. No texto dissertativo argumentativo, a banca vai avaliar a capacidade do candidato em trazer informações para defender um ponto de vista. Não a informação em si, se ela foi inserida ou não, né? Mas a capacidade dele de conseguir defender esse ponto de vista. Então, ele precisa de fato saber escrever um texto para conseguir uma boa pontuação nessa prova da FCC. Só para a gente ter uma noção de enunciados, tá? A gente vai trazer aqui dois modelos, beleza? Onde é que eu busquei esses modelos? Eu entrei lá na biblioteca de discursivos, tá? Biblioteca de discursivas. Bruno, que letra feia. Você escreve assim na prova? Não, se eu te escrevesse assim na prova, eu tava lascado, viu, gente? Se eu escrevesse dessa forma, a banca ia zerar minha redação por ilegibilidade. Porque realmente essas mesas que a gente utiliza aqui para escrever, elas são bem complicadinhas, tá? Mas, enfim, a gente entrou na Biblioteca Discursivas, que é uma ferramenta do Você Concursado, né? Em que você consegue pesquisar questões discursivas de provas anteriores, questões de redação. Então eu entrei lá, pesquisei lá, né? Atualidades, FCC, 2022 ou 2023, você pode pesquisar o ano que for, né? Eu peguei essa daqui que eu achei bem interessante, que é o TRT4 para o cargo de técnico judiciário, né? Então foi uma prova aplicada pela FCC. Olha que interessante essa questão. A banca, ela divide a questão aqui em duas partes, tá? Então a gente vai pegar aqui duas partes. Nessa primeira parte é o que a gente chama de texto motivador, onde a banca vai contextualizar o tema, né? Então ela fala assim, ó, sobre o acesso da educação é fundamental para todos, papapá, pp. Aí fala que o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, BBB, enfim, ela vai falar sobre, trazer um contexto sobre aquilo, né? Provavelmente tirado aí de algum site ou de algum livro. E depois ela vem aqui com o que a gente chama de comando da questão. No comando da questão, ela pede para que o candidato redija um texto dissertativo sobre, e aí ela vem aqui e traz o que a gente chama, tá, de tema, beleza? Então ela traz o tema para a gente, que era educação de jovens e adultos, construção da cidadania. Então veja que é um tema que envolve a questão da educação, mas não é educação de modo amplo, é educação de jovens e adultos, beleza? E relaciona isso com a construção da cidadania, que é o direito de exercer os direitos, né? Primeiramente, e depois a questão do direito ao voto também, que é uma parte que envolve também a cidadania. Então, veja que são temas contemporâneos. Veja que não saiu no jornal algo falando sobre educação de jovens e adultos, construção de cidadania no mês passado, por isso que ele está cobrando a atualidade. Não saiu no jornal. É um tema que envolve a sociedade. Se fosse um tema aplicado há 10 anos atrás, um tema aplicado há 10 anos para o futuro, né, de qualquer forma seria um tema contemporâneo. Então é esse mais ou menos a vertente aí da banca FCC. Veja que ela pede uma reflexão e isso envolve tanto um entendimento sobre a sociedade,
né? Às vezes ela direciona um entendimento para o indivíduo, né? E às vezes ela mescla o indivíduo e a sociedade, como que ele atua, enfim. Então é mais voltado ali para essa sociologia, filosofia, talvez um pouco de psicologia. Então essa é a vertente que a banca normalmente segue, beleza? Então veja que desse enunciado, tá? E eu vou colocar aqui essa informação. Desse enunciado, a gente consegue colocar aqui, extrair aqui o assunto, tá? Do texto motivador, que é educação, e aqui a gente tem o tema, beleza? Então, do enunciado a gente consegue buscar essas duas informações. Só para você poder já ir guardando essa informação aí, uma estrutura argumentativa de um texto dissertativo argumentativo envolve 4 informações, tá? Assunto, tema, tese e tópicos. É o que a gente chama de A3T. O assunto e o tema já estão no enunciado. Então, beleza, a banca já traz para você. Então, cabe ao candidato, tá, em provas da FCC, montar a tese, que é o ponto de vista, e os tópicos, que são os argumentos para poder defender esse ponto de vista. Beleza? Então, já vai anotando isso aí, que esses termos a gente vai utilizar depois no nosso treinamento, né, de forma muito mais direcionada, para poder te explicar como que você vai montar esse texto de forma técnica, né? Você vai ter ali a metodologia para montar ele de forma mais rápida e eficiente para ganhar ponto, beleza? Então esse é um dos enunciados. Agora, nem sempre a banca ela traz um enunciado tão simples assim, beleza? Dá uma olhada nesse outro enunciado aqui, tá? Que foi aplicado também pela banca FCC em 2022 para o TRT4. Esse enunciado também está lá na biblioteca discursivas, tá? Então é só pesquisar lá. Só que dessa vez foi para o cargo de analista jurídico. Então, naquele modelo anterior era uma prova para técnico, esse daqui é uma prova para analista. Olha a diferença do enunciado. A banca, no enunciado, em vez de trazer um texto motivador comum, ela traz aqui, tá? O quê? Um poema, beleza? Ó, um poema. O texto motivador, então, é um poema. Então, ela fala assim, ó. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Um texto o poema Traduzir-se de Ferreira Goulart, beleza? Então, com base nisso, ela fala assim, ó: redija um texto dissertativo argumentativo no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também em cada um de nós, tá? Então veja, quando ele traz aqui no poema essa questão de uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, tá? Então é como se a gente fosse todo mundo, porque a gente integra uma sociedade. Então em vários momentos a gente meio que é todo mundo, né? E outra parte a gente é ninguém, né? Então a gente meio que não se encaixa naquilo que a sociedade traz. Na outra parte ele diz, uma parte de mim é multidão, uma parte de mim é aquilo querer estar com as pessoas e tudo, e outra parte é estranheza e solidão, é como eu me sinto, a minha individualidade. Então ela traz uma reflexão, né, sobre a sociedade e sobre o indivíduo e a participação e a independência desse indivíduo na sociedade. Então é muito bem interessante, assim, bem FCC esse tema, né? E por que é mais complicado quando a banca traz um poema? Porque naquele texto motivador fica mais claro o que é o assunto. Quando ela traz esse poema, o candidato ele precisa interpretar esse assunto, né? Então, aqui o assunto ele precisa ser interpretado pelo candidato. Então, exige do candidato um pouco de interpretação, né? Apesar do que essa divisão pessoal declarada, isso aqui seria o nosso tema, que também não está tão simples, né, de extrair. Então, o que a FCC pode fazer, de fato, para poder dificultar um pouco os temas, é justamente trazer um enunciado em que o candidato não tenha tudo mastigado. Então, o candidato ele precisa analisar o enunciado, interpretar o enunciado e aí sim extrair o assunto e tema. E depois, com base no assunto e tema extraído, criar a tese e o tópico. Então, veja que ele traz alguns passos a mais, né? Na questão anterior, ele já traz o assunto e o tema no enunciado, então o candidato só precisa criar a tese e os tópicos. E aqui não, o candidato meio que precisa buscar o assunto e o tema e depois criar a tese e os tópicos. Mas veja que a estrutura, a técnica, a metodologia é a mesma, é identificar essas informações e com base nessas informações que você vai montar o seu texto. E antes da gente trazer algumas já estratégias para poder montar esse texto, é importante que a gente conheça o quê? O que vai ser avaliado? Quais são os critérios de correção da banca?
Vamos entender as regras do jogo para que a gente possa pontuar mais alto, né? E esses critérios, boa notícia é que eles vêm do próprio edital, beleza? Então vamos aqui, ó. A gente tem aqui, vamos lá, o edital divide em 3 aspectos: conteúdo, tá? E estrutura, beleza? E expressão. Esses são os 3 critérios que a banca utiliza para corrigir a redação. Veja que no conteúdo vale 40 pontos, na estrutura vale 30 pontos e na expressão 30 pontos. Então, ao todo, a prova vale 100 pontos e o critério que vale mais pontos, nesse caso aqui, é o critério de conteúdo, tá? Isso já foi muito diferente, beleza? A gente está há um tempo já trabalhando com provas e a gente acompanha a FCC há bastante tempo. E a gente viu que esses critérios eles foram evoluindo, tá? Antigamente a banca ela colocava 50 pontos na parte de conteúdo, beleza? Era 40 pontos na parte de estrutura e só 10 pontos na parte de expressão. Então a parte de expressão ficava muito aquém das demais. Agora ela meio que já está equilibrando isso porque ela considera que o texto de fato bom ele precisa estar equilibrado nesses 3 critérios, nessas 3 bases, né? Que é conteúdo, estrutura e coesão. O que a banca ela vai avaliar na parte de conteúdo, tá? Na parte de conteúdo ela vai avaliar a perspectiva adotada no tratamento do tema, beleza? A capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema e a consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento, tá? Então veja, ele vai primeiro identificar, poxa, o candidato entendeu qual é o tema? Então, na questão de técnico era tranquilo, na de analista já era mais difícil de entender. Mas ela vai avaliar primeiro, e conseguiu entender o tema? Colocou esse tema? Está claro esse tema aqui? Abordou o tema ou fugiu parcialmente do tema? Então, é isso que a banca vai avaliar primeiro. Depois, ela vai avaliar, opa, ele entendeu o tema. Agora, qual é a capacidade do candidato em defender o ponto de vista sobre esse tema? Então, quais são os argumentos que ele utilizou para poder defender esse ponto de vista? E aqui vai entrar recurso de autoridade, aqui vai entrar exemplo, aqui vai entrar relação de causa e consequência, né? Então são as estratégias que o candidato utiliza e as informações que ele insere no texto para defender esse ponto de vista. É por isso que é o conteúdo, né? É de fato o conhecimento que o candidato tem de mundo que ele vai inserir no texto dele. E aqui entra um aspecto interessante, que a banca, como ela busca esse viés mais filosófico, sociológico, psicológico, a gente pode utilizar, né, para poder tentar ali impressionar o examinador, né, alguns recursos de autoridade com bases em filósofos, né, em sociólogos. No nosso treinamento a gente fez um arquivo bem bacana, né, bem objetivo, né, justamente com essas informações que você pode utilizar, meio que informações coringas que você consegue encaixar ali no texto. Então, quando a gente vai falar de sociedade, relação de indivíduo com sociedade, a gente pode citar, por exemplo, Rousseau, né, que fala do contrato social, então, que é um contrato que o indivíduo faz com a sociedade, né, que em troca de um pouco de liberdade, ele garante segurança e alguns bens que são necessários para a subsistência, enfim. Então é um tema que se adapta, né, muito bem a vários temas. Então é um meio que um modelo coringa. Mas tem a própria Constituição Federal, né? Você está estudando para o concurso, às vezes você olha ali a Constituição Federal e dentro da Constituição Federal a gente tem, por exemplo, o artigo 5º, que trata sobre vários aspectos da sociedade: meio ambiente, moradia, alimentação, educação, saúde, enfim. Então você pode pegar um trecho ali do artigo 5º ali da Constituição Federal e inserir no seu texto. Conforme a Constituição Federal é garantido ao indivíduo a moradia ou a educação, né? Mas verifica-se que na prática isso não acontece. Então você usa esse argumento, né? E isso a banca ela vai avaliar nessa parte de capacidade de senso crítico em relação ao tema proposto, tá? E também essa consistência dos argumentos. Então é isso que ela vai ver em conteúdo. Depois ela vai para a estrutura. Tá? Dentro de estrutura, a gente tem aqui o respeito ao gênero solicitado. Então, como é um texto dissertativo argumentativo, tem que respeitar a estrutura formal, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, seu texto tem que ter essas partes, tem que dividir dessa forma. E a estrutura argumentativa, né? Que a gente chama de A3T, que é assunto, tema, tese e tópico, que é justamente a parte de argumentação dentro desse texto, desse gênero, beleza? Progressão textual, encadeamento de ideias e coesão textual. Tá? Aqui tem 2 critérios. Coesão textual são aqueles elementos coesivos que o candidato deve inserir entre os parágrafos e entre os períodos. Então, são aquelas conjunções, aqueles pronomes, né, aqueles sinônimos que ele utiliza para poder retomar sempre as ideias anteriores e linkar o texto, né, para que o texto ele tenha ali
é o que a gente chama de tecido, né? Ele tem ali liga, né? Um parágrafo fala com o outro, conversa com o outro, não ficam informações soltas. Para isso que servem os elementos de coesão. Tá? E a progressão textual encadeamento de ideias, uma das estratégias que a gente pode levar para a prova de forma prática é o quê? Você não vai trazer um parágrafo de desenvolvimento escrito em apenas um período. Tá? Isso quer dizer o seguinte, você não pode sair jogando as informações e no final botar um ponto e já partir para o outro parágrafo. É preciso que esse parágrafo de desenvolvimento seja dividido em pelo menos 2 períodos, né? Que a gente chama de tópico e argumento principal. Então tem que ter essa divisão para você não ser penalizado aqui. Tá? E por fim, o último aspecto da FCC é justamente expressão, que basicamente é os critérios de gramática. Então a banca vai avaliar se você obedeceu à norma culta, se não tem erro de concordância, de vírgula, de acento, de grafia, etc. E também se você utilizou uma linguagem impessoal e formal. Tá? Aqui ela vai penalizar algumas marcas de oralidade, né? Que não cabe num texto dissertativo ou argumentativo. E também se você utiliza a primeira pessoa do singular ou do plural, que nesse caso não é ideal usar, é sempre bom utilizar a voz impessoal. Então, em vez de usar temos, devemos, utiliza tem-se, deve-se, né? Sempre utilizando essa forma impessoal. Então, esses são os critérios de correção e já passei aqui várias estratégias para você conseguir pontuar alto aí, tá? Agora, como que vai ser primeiro a estrutura do texto, né? Que é por onde a gente vai partir. Então, a gente tem o seguinte, que o texto necessariamente, tá? Ele vai ter que ter introdução, beleza? Então, introdução e conclusão, tá? Então, necessariamente, ele vai ter que ter esses 2 parágrafos. Introdução, no início, você vai apresentar aqui o tema e a tese, né? Então, basicamente, você tem que deixar definido qual é o seu ponto de vista e na conclusão você vai retomar esse ponto de vista para mostrar coerência, né? Opa, se eu apresentei um ponto de vista, eu defendi esse ponto de vista, no final tem que concluir com base nesse ponto de vista. O que vai diferenciar aqui, que você pode utilizar de estratégia, é a quantidade de parágrafos de desenvolvimento, tá? Então a gente tem aqui um texto que pode ter 3 parágrafos de desenvolvimento e um texto que pode ter apenas 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Qual é a diferença? Quando você faz um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento, você seleciona mais argumentos para defender a tese, mas você não consegue desenvolver muito bem cada um desses argumentos por conta do quantitativo de linhas. Então veja que os parágrafos de desenvolvimento vão ficar um pouco menores. Se você faz um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem que selecionar 2 argumentos para defender esse ponto de vista. Mas você pode desenvolver mais cada um desses argumentos, dar um pouco mais de profundidade nesses argumentos. Qual é o modelo que normalmente funciona melhor? É esse aqui, tá? Esse aqui também funciona, Bruno? Com 3 parágrafos? Funciona sim. Mas quando a gente tem uma questão de tempo, né, às vezes nem sempre a gente domina tão bem aquele tema, aquele conteúdo, esse parágrafo aqui ele é mais simples de montar, porque você tem que selecionar só 2 argumentos, e aí você pode trazer exemplos, pode desenvolver um pouco mais cada um deles, né, e fica mais simples ali no dia da prova para você fazer um texto dissertativo, argumentativo em mais ou menos 1 hora. Tá? Então essa é a estratégia que você deve utilizar. Agora, o seu trabalho né, sua estratégia deve ser, então, aprender a técnica discursiva, então você vai ter que aprender, né, as nuances, né, dessa estrutura formal, da estrutura argumentativa, beleza? Então você vai aprender a montar o parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão utilizando isso, beleza? Você vai aprender a montar um rascunho que a gente chama de eficiente, para ganhar tempo no dia da prova, algumas regras de apresentação, principalmente de coesão, para não perder ponto ali na parte de estrutura, beleza? Então você vai aprender tudo isso aqui. No nosso treinamento a gente ainda traz principais erros gramaticais, a gente traz regras para inserir as informações dentro da folha, né? Indicação de parágrafo, qual o tamanho que tem que deixar, qual é o tamanho ideal de letra, como fazer rasura, como citar lei, sigla, né? Tudo isso a gente traz também de forma bem objetiva para que você tenha ali uma visão completa do texto. Depois que você finalizou essa parte aqui, tá? E uma técnica que você pode utilizar é o modelo Coringa, que a gente trata também, né? Que é uma estrutura pronta para você já montar sua redação de forma mais rápida e depois você que aprendeu a lógica, entendeu ali, aí você começa a montar a sua própria estrutura Coringa, né? Você monta o seu próprio, mas a princípio a gente apresenta um modelozinho, um modelo que você pode utilizar. E aí depois que você aprendeu isso aqui, pegou essa técnica, que é rápido, objetivo, bem direto, no nosso treinamento a gente vê isso de forma muito, muito expressa, tá? Veja aí, ó, 20 e poucos minutos de aula, o tanto de informação que já foi passada, é mais ou menos isso no curso. Depois você vai ter que praticar, tá? Então você vai ter que, ó, fazer a redação, mandar para correção e receber um feedback.
beleza? Esse feedback tem que ser no modelo da banca FCC, né, Bruno? Então, se você for fazer essas correções, não for com você concursado, exija que sejam considerados os critérios da FCC, né? Porque é o que vai avaliar a sua prova. E é importante que você faça essa redação e receba o feedback antes de fazer uma nova. Então, você recebeu esse feedback, viu os pontos de melhoria, viu os erros gramaticais que você cometeu ali, enfim, aí sim você vai para uma segunda redação. Né? E aí, nessa segunda redação, você já vai aplicar as melhorias que foram apontadas na correção anterior. E aí sim você vai e manda para a correção de novo para receber um segundo feedback. Então, veja que o processo é redação, manda para a correção, recebe o feedback e aí sim faz a nova redação. Tá? Então, você vai fazer isso 3 vezes para receber 3 feedbacks. Depois disso, provavelmente, aplicando ali as melhorias, né, sua redação já vai estar muito melhor, já vai estar ali digna de uma nota máxima. Logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor, né? Porque você tem como treinar mais temas, tem como ver mais enunciados da banca FCC e criar mais argumentos, né? Inclusive no nosso treinamento, como eu disse lá, a gente tem uma aula só com esses argumentos coringas, né? Com alguns argumentos ali que você pode utilizar na sua redação, a depender do tema, né? E que isso vai te ajudar ali a no dia da prova ter argumento, ter conteúdo para colocar na sua redação, beleza? Então esse é o processo, essa estratégia para você ir bem nessa prova do CETESB. E se você, né, não é aluno do Você Concursado e quer ter um treinamento já direcionado para isso, a gente montou um curso, né, para o CETESB, no modelo da banca FCC, e nesse curso você vai ter toda essa técnica discursiva sucinta, né, então assim, bem rápido, bem objetivo, porque eu já como você viu lá, né, eu já fui concurseiro, né? Eu já estudei para concurso e eu sei que tem que ser, tem que ser algo objetivo, é só ali, eu quero passar naquela prova. Então é isso que a gente vai te ensinar a fazer, a passar naquela prova. Não vou trazer conceitos teóricos, né? Ficar falando sobre teoria, doutrinador, gramático e etc. Não, vai ser tipo, ó, faz isso aqui na sua prova, beleza. Depois você vai fazer isso aqui na sua prova e só. Depois você passar na prova, aí beleza, você vai procurar um curso que te aprofunde na sociologia, na filosofia, enfim, na história, tá? Mas por hora, você quer passar no concurso, você tem muita matéria para estudar, então tem que ser algo sucinto, é isso que a gente traz aqui no nosso treinamento, beleza? Depois você vai ter temas para praticar no modelo da banca FCC, e aqui a gente vai treinar temas anteriores, que é importantíssimo, beleza? E também temas inéditos, correções individualizadas utilizando o espelho da banca FCC para questões nesse modelo de redação e proposta de resolução desses temas. Então a gente disponibiliza o tema lá para você e traz uma proposta de resolução daquele tema. Então a gente já traz alguns argumentos que você poderia utilizar naquela redação e etc, utilizando a técnica do curso, né? A gente normalmente pinta o parágrafo, né? Então fica lá azul, roxo, verde, todas essas cores. Na parte do curso, eu ensino que cada uma das cores, qual é a função de cada uma dessas cores. E aí na proposta de resolução a gente usa também para poder reforçar essa estrutura, né, e fixar essa estrutura na sua cabeça. Se você não é aluno ainda, está disponível a um preço acessível, né? Não sei quanto tempo vai estar disponível, nem sei se no momento que você está vendo esse vídeo já ainda está disponível, mas entra lá no site do Você Concursado e dá uma olhada. E qualquer dúvida está aqui no nosso Instagram, @prof.brunomarques ou @você concursado, e o nosso canal no Telegram, que é o Academia Discursivas, beleza? Então é isso, um forte abraço, se Deus quiser a gente se vê na próxima aula.